como, dentro desse nicho de vantagem, como que eu identifico os valores da minha marca? É negócio familiar, quero aplicar o conceito de CX, quero superar a expectativa do meu cliente. Onde que deve ser o meu primeiro passo? Você tocou num dos pontos mais fundamentais no sentido da fundação de uma estrutura de CX, que são os valores. Valores aqui, eu não estou falando de valores monetários, estou falando de valores morais, que existem numa empresa, existem num cliente, existem em qualquer relação de consumo de hoje em dia. O ponto inicial é perceber que valores existem e quais são os valores que esta pequena empresa familiar tem. Como é uma empresa familiar, vão coincidir com muitos valores da família que está lá. É um ponto engraçado porque meio que mistura a empresa com o ser humano e a família que está tomando conta desse restaurante. É uma situação muito comum e muito interessante. Então sim, os valores são o ponto fundamental e é uma coisa que você tem que pensar. Não é tão fácil assim. Faça um exercício. Pega, por exemplo, uma empresa, a sua empresa, e fala, quais são os valores da minha empresa? Aí você vai ter uma lista. Pergunta para o seu colega. Vai dar outra lista. Não está claro, não pode estar claro da mesma forma que está para mim. Exato. São pessoas diferentes. Porque valores, infelizmente, é uma coisa que na nossa educação escolar, educação familiar, nunca é tratado de uma forma muito clara. É algo meio subjetivo, que o valor que é um para uma pessoa, para outra pessoa não é nem um valor, é outra característica humana. Então esse ponto é muito importante e existem formas de você detectar os valores. Mas acho que a gente ainda vai chegar nessa parte. Com certeza, a missão. Bom, no nosso case, tem uma ruptura muito grande no relacionamento com os colaboradores. O principal ferramenta hoje deles se comunicarem é grupo de aplicativo de mensagem. Se eu quero tornar a experiência do meu cliente relevante e a experiência com o meu colaborador ocorre no meio digital, interface, quais são os outros métodos de relacionamento para eu estar mais próximo dos meus colaboradores? Como que você avalia? Eu avalio que uma das principais coisas, além dos valores, que você tem que começar é entender quem é o seu cliente. Essa compreensão passa pelos valores, sim, só que também tem características subjetivas, objetivas desses clientes. No exemplo que você deu, é uma forma de comunicação que aquele público usa. Seja um público interno dos nossos próprios colaboradores, seja um público externo, é um conjunto de pessoas que você tem que entender como funciona. Quando a gente fala de experiência do colaborador, são os mesmos conceitos da experiência do cliente. E os dois conceitos requerem que você entenda quem é que está lá. Quem é o ser humano que está lá? Quais são os valores? A gente já passou. Mas você entrou num ponto mais objetivo, tá? Como é que ele se comunica? Então você vai acabar percebendo que públicos diferentes têm formas diferentes de se comunicar. E se isso for algo que interfere na experiência, você tem que estar ciente para tomar uma decisão. Essa decisão é, eu quero estar lá ou não. Você pode decidir não estar naquele meio de comunicação, só que é uma decisão consciente. Provavelmente você vai querer estar, já que é um ambiente onde seus colaboradores ou seus clientes trafegam e você quer ter uma visão, uma percepção de como é que é. Então sim, eu recomendo muito você estudar o seu cliente, inclusive a forma de comunicação preferida deles. Bacana. E um outro ponto muito importante também é como eu posso entender o meu cliente existente. Então, é só por meio de pesquisa, é acompanhando o dia a dia ali na operação? Como que você enxerga essa metodologia? Olha, a gente está falando de uma empresa que é familiar e é mais para um tamanho pequeno do que para um tamanho grande. Então, vamos ser bem prático. Você tem funcionários que lidam diretamente com o cliente por anos a fios. Vamos chutar uma empresa familiar, um restaurante familiar que tenha 10 anos de vida. Você vai ter garçom lá que há 10 anos interage com o cliente. Para que você vai fazer pesquisa? Você já tem ali, pergunta para o garçom mais velhinho do seu estabelecimento, que seja um cara colaborativo, claro, não pode ser aquele cara que quer ver tudo destruído, mas pega o seu colaborador mais velho, ele tem 10 anos ouvindo o cliente, lidando com o cliente, e se você perguntar para ele, ele já vai pegar todos aqueles 10 anos de experiência e traduzir filtrado bonitinho e falar, o seu cliente é assim.
Ele gosta disso, não gosta daquilo. Geralmente tem dois tipos de cliente, um é desse jeito, o outro é daquele outro. Então, sendo prático, vai no seu colaborador, vai no cara que já está há anos lidando com o cliente e ele já vai te dar essa resposta. Pesquisa, ótimo, é excelente fazer também. Mas talvez você não tenha oportunidade, talvez você não tenha estrutura. Então, o primeiro passo seria a sua fonte que já está viva na sua frente. O segundo passo é estruturar isso com pesquisas metodizadas, sistematizadas. Aí você se vira, mas você já tem a metade da resposta pronta em casa. Não está só na ferramenta, mas está no humano também, né? A Claro. experiência que o meu colaborador tem pode me auxiliar para aprimorar a experiência do meu cliente também. Muito certo. No nosso caso, isso é muito comum em negócios pequenos. Tem a famosa caixa de sugestão para você deixar um feedback e uma avaliação, mas isso não é funcional. Eu não quero ter muito custo para ouvir o que o meu cliente tem a dizer. Isso é comum também nas empresas, né? Empreendimentos. Então, que caminho que você sugere? Você sugere algum formulário? Você sugere algum ponto de ação específico? Hoje em dia tem várias formas bem baratas, se não grátis, de você sistematizar as pesquisas. Tem ferramentas aí que dão um trial, você testa e se gostar você paga. Algumas mesmo pagando é barato, mas se mesmo esse valor é alto, você pode criar uma pesquisa no Google de graça e mandar para as pessoas que derem um e-mail, por exemplo. Simples. Tem N lugares hoje em dia que são literalmente free para você fazer pesquisa. O ponto não é a pesquisa em si, mas o que você faz com a pesquisa. Tem muito lugar, por incrível que pareça, que faz pesquisa, vê a resposta e não faz absolutamente nada com aquilo. É engraçado ver Caso isso. do nosso case. Esse. Então é um lugar que está gastando energia, está gastando tempo, o que é dinheiro de alguma forma, então já está gastando grana com pesquisa e não está fazendo nada. Então já que você vai fazer a pesquisa, haja em cima. Faça até uma pesquisa pequena, mas haja em cima dela justamente para fechar o ciclo de melhoria na sua empresa. Bacana. UX, me colocando no lugar de um dos sócios aí do nosso caso. Eu vi que ele é bacana, eu conheço apenas como interface digital. Mas assim, você comentou no seu workshop aqui de plano de ação para CX que ele também é aplicável para ponto físico, né, de experiência memorável, né, olfato. Como que Bem, UX, ponto de... Como que funciona isso? é um ponto muito importante esse também. O X, UX, é User Experience, Certo. é usabilidade. Então, no fundo, a gente está falando de interface ser humano com qualquer coisa. Então, o mundo digital é onde se usa mais o termo, é o que vem mais à nossa mente, uma tela de um programa, um aplicativo, um celular, como é que a gente mexe nele, tudo isso é mais o lado digital. Mas também o físico é interface humano e ambiente. A gente está sentado em bancos aqui. A gente está num ambiente com paredes, com cores, com iluminação, ar-condicionado. Existe todo um pensamento em fazer o ambiente físico se conformar à ambientação humana. Então, o cara que pensa direito isso, ele pensa a interface física, conforto, ergonomia, praticidade, pensa tudo isso e também o cara de UX pensa o mundo digital, que também é uma interface com o ser humano. Ótimo. Como líder, o que eu posso fazer em prol dos meus colaboradores? Visto que, no nosso caso, eles não têm muito contato, não têm muita relação, e eu quero gerar essa proximidade. Então, existe N formas de fazer isso. Eu posso promover alguma coisa interna, eu posso promover, enfim, alguma ação que deixe eles mais próximos. Mas qual é o primeiro passo que eu posso tomar em relação a isso?